Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Sala de História. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a nossa primeira Constituição, outorgada em 1824 por Dom Pedro I. Ficou interessado? Então, se liga nessa história. A história constitucional do Brasil independente começa oficialmente no dia 17 de abril de 1823, no Rio de Janeiro. Esta é a data da primeira sessão preparatória da Assembleia Constituinte, convocada pelo imperador Dom Pedro I. Os trabalhos de fato começariam no dia 3 de maio, com uma sessão solene com a presença do imperador, que levaria a sua primeira mensagem ao recém-instalado Poder Legislativo. Às 9 horas da manhã, o bispo do Rio de Janeiro, Dom José Caetano da Silva Coutinho, eleito presidente da Assembleia, deu início aos trabalhos com outros 51 deputados. Mas o trabalho da Assembleia Constituinte foi breve. Em novembro de 1823, o imperador Dom Pedro I, insatisfeito com os rumos que o texto constitucional estava tomando, decidiu por fechar a Assembleia. Para o cientista político Octaciano Nogueira, o fechamento da Assembleia Constituinte foi um começo ruim para a vida institucional brasileira. Nós começamos mal a nossa vida institucional com relação ao parlamento. Por que razão? A Assembleia Constituinte, a Constituinte de 23, foi dissolvida na noite de 11 para 12 de novembro de 1823, a chamada Noite da Agonia. Em dissensão com o imperador, ela foi dissolvida. Com tropas convocadas e prontas a invadir e fechar à força a Assembleia, o imperador primeiro enviou uma mensagem aos deputados dissolvendo a Constituinte. Apesar de prometer uma Constituição mais liberal, o que deveria, ao menos teoricamente, levar a uma tolerância de opiniões diversas, a dissolução da Assembleia Constituinte não foi pacífica. Octaciano Nogueira fala de algumas consequências do ato. Alguns deputados, os três Andradas, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, etc., que eram membros da Constituinte, foram presos, exilados, e o Brasil começa, portanto, com um dissídio, começa com um confronto, começa com uma desagregação do sistema institucional. A Constituição de 1824 foi a que mais tempo durou no Brasil. Foram 65 anos de vigência até sua revogação pelo governo republicano em 1889. Era a segunda Constituição em vigor há mais tempo no mundo. Apenas a dos Estados Unidos era mais antiga. A outorga da Carta de 24 aconteceu no dia 25 de março. O texto assinado pelo imperador foi elaborado pelo Conselho de Estado, nomeado por ele semanas depois da dissolução da Assembleia. Como não havia uma Assembleia Nacional, Dom Pedro I pensou em submeter o texto às câmaras locais. Mas a decisão foi logo abortada, como explica o cientista político Octaciano Nogueira. Uma das primeiras câmaras ouvidas foi de Pernambuco, que recusou, se levantou, fez a Revolução, a Confederação do Equador de 1824, e Dom Pedro viu que não era bom o caminho que ele pretendia seguir. Então ele se antecipou, outorgou essa Constituição no dia 25 de março de 1824 e convocou eleições para a Câmara e para o Senado. O texto outorgado por Pedro I fez do Brasil um país com uma monarquia centralizada e hereditária. O poder executivo era o imperador auxiliado por seus ministros e também o Conselho de Estado, com membros vitalícios indicados pelo monarca. Cabia ainda ao imperador nomear os presidentes das províncias. Estes não tinham mandato e ficavam no cargo enquanto durasse a vontade imperial. Era a expressão máxima do centralismo e, no contexto da época, uma forma de garantir a unidade do país. A Constituição estabeleceu um parlamento bicameral, com Câmara dos Deputados e Senado. Os deputados tinham mandato temporário e eram eleitos por voto censitário, votava-se conforme a renda, entre outras condições. Já o Senado era vitalício, uma lista com os mais votados era enviada ao imperador, que escolhia um, nem sempre o primeiro, mas sempre alguém de sua confiança, como explica o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins. Sempre teve um traço conservador, seja pela maneira como os senadores são indicados e as suas origens. O Senado compõe-se de pessoas afinadas com o poder do imperador, dificilmente entram em choque com o imperador, quase sempre são pessoas que logo no início tinham uma tendência a defender a legitimidade da dinastia de Bragança para que o Brasil não sofresse uma ruptura muito grande.
Foram também criados o poder judicial e o poder moderador, este exercido exclusivamente pelo imperador e era, segundo o artigo 98 da Constituição, a chave de toda a organização política. E havia uma religião oficial do Brasil, a católica. O imperador era a autoridade máxima da igreja no país. A Constituição de 1824 durou 65 anos. Teve apenas uma emenda, o Ato Adicional de 1834. Não resistiu ao desgaste da monarquia e sucumbiu junto com ela ao golpe que proclamou a República em 15 de novembro de 1889, quando uma nova Constituição passou a ser elaborada. A Constituição de 1891 é o assunto do próximo episódio da série História das Constituições Brasileiras. Gostou do nosso vídeo? Deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Obrigado e até a próxima!